Ao vivo até o HU, porque a gente tem, profissionais do HU envolvidos numa pesquisa nacional, vários hospitais do país se envolveram, que demonstrou a ineficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento dos pacientes com coronavírus. Essa história é polêmica, desde que a Covid chegou ao Brasil e ao mundo todo, se fala na cloroquina, na hidroxicloroquina. Só que aí, gente, a médica intensivista Cíntia Grion, que coordenou essa pesquisa no nosso HU, ela disse que analisou um montão de gente e não há eficácia no uso desse medicamento, contrariando, inclusive, o que foi dito até pelo presidente da República, por algumas autoridades de saúde, Ana? Houve uma produção nos laboratórios do Exército de milhões de unidades da cloroquina, da hidroxicloroquina. Então agora, esse é mais um estudo, a gente já tinha estudos feitos no exterior, que diz que o medicamento não funciona. É isso? Exatamente, Juliano. Essa pesquisa que você citou, ela está sendo conduzida em diversas instituições de todo o Brasil, inclusive aqui no nosso Hospital Universitário de Londrina, onde alguns pacientes foram coletadas as amostras, foram testados de março até junho, para comprovar se a hidroxicloroquina ou a cloroquina e um outro medicamento de nome difícil, que eu vou pedir para a doutora explicar para a gente daqui a pouco, eram eficazes no combate ao coronavírus quando os pacientes tinham sintomas leves ou moderados da doença. E o que essa pesquisa demonstra, não apenas os dados coletados aqui na UEL, no HU, mas em todo o Brasil, é de que, de fato, esses medicamentos não são eficazes para o combate à Covid-19. Quem vai conversar um pouco mais conosco sobre essa pesquisa, como você mesmo falou, é a doutora Cíntia Grion, médica intensivista aqui do HU. Doutora, a senhora coordenou essa pesquisa, Foi uma pesquisa bastante ampla e muito respeitada, que inclusive vai ser publicada em revistas internacionais muito renomadas, Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, a informação está correta. O Hospital Universitário de Londrina pôde contribuir, foi uma pesquisa colaborativa, envolveu 55 hospitais do Brasil inteiro e nós conseguimos contribuir para essa publicação. Doutora, antes de nós conversarmos aqui ao vivo, nós estávamos conversando, a senhora me falou quais foram os medicamentos que foram testados nos pacientes. Esses pacientes leves a moderados, eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo que fez o tratamento padrão, sem nenhuma medicação especial, um grupo que usou exclusivamente a hidroxicloroquina e um terceiro grupo que usou a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. E pôde-se observar que, independente do tratamento proposto, ou a monoterapia, ou a terapia dupla, ou a terapia padrão, sem nenhum uso de medicação antiviral especial, a evolução clínica dos pacientes foi muito semelhante. Então, não houve diferença. Iniciar o tratamento com a hidroxicloroquina não mudou o curso da doença. Se a gente for falar numa linguagem mais simples, então, o que a senhora está dizendo é que o medicamento específico que está sendo dito agora, a hidroxicloroquina, ou um medicamento comum para a gripe, tiveram, na prática, os mesmos efeitos. Seria isso? Mais ou menos, porque nós não usamos um medicamento comum para a gripe aqui no hospital. A gente usa o que a gente chama de terapia de suporte. Se o paciente precisa de oxigênio, ele recebe oxigênio. Se ele precisa de hidratação, ele recebe hidratação e assim por diante. Então, são cuidados para que o organismo se reforce e o próprio sistema imunológico do organismo combata o vírus. Doutora, esse estudo não foi feito apenas com pacientes de sintomas leves e moderados da doença, São 9 etapas de estudo, é isso? Na verdade, são 9 estudos separados. Esse primeiro estudo avaliou pacientes com sintomas leves a moderados e ele já foi publicado. Tem um segundo estudo que também teve a participação do Hospital Universitário, que avaliou o efeito da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas mais graves. Esse estudo já foi encerrado e ele está na fase de publicação. Nós ainda não conhecemos os resultados porque ele ainda não foi publicado. E existem ainda outros 7 estudos que estão em fase de coleta de dados ou de análise de dados para serem encaminhados para publicação. E eles avaliam vários outros tratamentos, não só a hidroxicloroquina. Doutora Cíntia, Juliana, a doutora estava me contando aqui um pouquinho antes da gente entrar que o HU está trabalhando com 4 vezes mais a capacidade ali na unidade de terapia intensiva, a UTI, onde a doutora atende, está dando plantão
todos os dias está vivendo de fato uma situação, um cenário de guerra, né, doutora? Como a senhora mesmo falou. Então, aproveito para deixar aqui os nossos parabéns em nome de toda a equipe da RIC, da comunidade londrinense, de toda a nossa região, por esses profissionais que se doam de fato pela saúde. Juliana, eu queria saber se você tem alguma pergunta para a doutora. Eu acho que, à medida em que a gente teve a defesa desse medicamento, Ana, pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse momento algumas pessoas, e eu queria que você transmitisse essa pergunta a ela, algumas pessoas podem entender essa afirmação de que a cloroquina não serve para o tratamento da Covid, que foi a conclusão desse estudo, como algo até político. Eu acho que era importante ela reforçar, né? Apesar de muita gente entender dessa forma, não tem nada político nesse estudo, é ciência apenas, né, Ana? Exato. Doutora, a Juliana está falando que o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina foi muito permeado por discussões políticas, né? E que esse estudo ele é independente, ele é apartidário. O que se fez aqui em outras instituições do Brasil é ciência, né? Isso mesmo. É natural, nessa época de pandemia, que não só existam conflitos de ordem política, como também a questão da esperança, né, da população de ter um remédio milagroso que possa salvá-los dessa doença que tanto assusta. Mas, infelizmente, até o momento, a gente só tem uma evidência de efeito benéfico no tratamento dessa doença, que é o uso de corticoterapia, somente para os pacientes mais graves que estão hospitalizados. Nós já estamos cientes desses resultados, o HU já incorporou esse protocolo dentro do atendimento dos nossos pacientes, mas todos os outros tratamentos que foram propostos até o momento, infelizmente, não trouxeram nenhum resultado positivo. A população tem que se cuidar da sua saúde, porque é o nosso sistema imunológico que vai realmente combater esse vírus por enquanto. Mas enquanto ele não combate, né, doutora, enquanto a gente não tem esses anticorpos, o que a gente tem mais ouvido que é ficar em casa, usar a máscara, se cuidar, fazer toda essa profilaxia, né, essa higiene, é o que vai fazer com que a gente saia desse cenário mais rápido possível, né? Certamente. Se a gente não tem um tratamento específico para uma doença, o melhor remédio é a prevenção. Então, se cuidar, manter o isolamento, manter os cuidados de higiene, de usar álcool nas mãos e assim por diante. Essa é a melhor atitude no momento. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada. Pessoal, então vamos contribuir, porque olha só, a doutora está dando plantão todo dia, gente. Não só ela, toda a equipe do HU aqui deve estar exausta de tanto trabalhar para manter a saúde das pessoas. E é claro, como ela falou, se a gente puder contribuir fazendo a nossa parte, a gente faz esse cenário passar mais rápido, Juliano. Com toda certeza, Aninha. Agradeço, doutora. Obrigado pela tua participação. Eu estava conversando com a Fabiola, com a nossa gerente de jornalismo aqui, enquanto a doutora dava essas informações, e é bem prudente o que ela disse. Hoje, dia 24 de julho de 2020, o cenário é esse. Como assim, Juliano? A ciência, ela também vai buscando novidades, ela vai buscando informações. Hoje o cenário é esse. A cloroquina, a hidroxicloroquina, não foram consideradas nesse estudo, em outros estudos feitos, eficazes no combate à Covid-19. E não há um outro medicamento por enquanto. Amanhã pode aparecer. Amanhã, uma dessas vacinas que são testadas pode ser dada como eficaz para o combate à doença. Mas, nesse momento, o que se tem é a necessidade de todo mundo se cuidar, tá?